processo que acontece conosco e o Senhor está traçando a origem disso. Então, irmãos, quanto antes nós identificarmos esse processo, melhor. Porque nós estamos matando desde o início. Quando nós guardamos a ira, nós já começamos a matar. Porque aquela ira ela vai condicionar a nossa atitude com a outra pessoa. E às vezes isso já condiciona o nosso olhar, a nossa opinião, a nossa posição. Já nos deixa de má vontade, já nos deixa com espírito de juízo. Então, o Senhor está falando do processo. Se isso for mais adiante, isso vai terminar na ofensa. Isso vai terminar, e aí o processo de assassinato, de homicídio, ele se agrava, porque as nossas palavras, elas podem destruir vidas. Então, esse é um processo, e o Senhor nos avisa, não matarás, não é só o ato em si, o crime cometido, não. Muito antes disso o crime começou. E devemos identificar isso, para que não chegue lá. Se fores ao altar trazer oferta, e se tu lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e o Espírito Santo sempre vai nos lembrar. Vocês lembram do coração, né? A consciência do Espírito, ela vai passar suas impressões para a alma. Se nós ofendemos alguém, nós vamos sentir no nosso interior que fizemos isso. Então deixa a tua oferta no altar. Vai primeiro te reconciliar com o teu irmão. Não deixa passar o tempo. Enquanto teu irmão ou tua irmã, a quem tu ofendeste. E nós ofendemos seguidamente, irmãos. Às vezes até sem intenção. Mas ofendemos. Dizemos palavras que não devíamos dizer. Nós tropeçamos em muitas coisas. Mas há remédio para isso. O remédio é um espírito de arrependimento. Uma disposição para confessar os nossos pecados. Primeiro ao Senhor. E em seguida, a pessoa a quem nós ofendemos. Muitos cristãos deixaram o arrependimento lá no momento da sua conversão. Mas nós devemos ter um espírito de arrependimento. Um espírito que está pronto para se arrepender, para pedir perdão. E para se reconciliar com quem quer que tenha ficado ofendido. Ainda que não tenha motivo. Porque a nossa preocupação não é conosco mesmo. Às vezes nós dizemos, eu não fiz nada. Não, irmão. Se tu causaste no teu irmão, na tua irmã, esse tipo de sentimento, tens que te reconciliar com ele. Veja a progressão no versículo 22. Aquele que se irar estará sujeito a julgamento. Os judeus tinham uma instância de julgamento que era muito familiar para pequenas coisas. Então, as coisas mais simples eram resolvidas nessa tipo de primeira instância. Então, a pessoa que se irar com o irmão está sujeita a ser julgada nessa primeira instância, mais familiar, mais local. Agora, quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Esse tribunal aqui é o Sinédrio, em Jerusalém. Então, algo mais grave teria que ser levado para lá. Isso era o costume dos judeus. O Senhor está usando essas analogias
Mas, quando chega ao insulto máximo, estúpido, louco, está sujeito ao inferno de fogo. Muita gente vai aqui olhar, não, será que é inferno aqui mesmo? Eu confesso para os irmãos que eu já fiz isso. Porque me surpreendeu muito, né? Como assim inferno de fogo? Né? Afinal, nós não somos salvos. Nós recebemos a salvação. E nós sabemos que nós jamais iremos para o inferno. Porque fomos salvos. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é João 5:24. No entanto, irmãos, se nós olharmos aqui mesmo, o Senhor Jesus, ele fala algumas coisas muito sérias. Aqui diz, estará sujeito ao inferno. Aqui não diz será lançado no inferno. Mas embaixo diz que se nós não nos reconciliarmos, nós seremos recolhidos à prisão. Então, irmãos, aqui nós vemos que existem algumas afirmações no próprio Sermão do Monte. Se nós pegarmos o versículo 29, o Senhor de novo vai falar um pouco mais adiante, lá quando trata do adultério, né, que é melhor arrancar o olho direito. Pois nos convém que se perca um dos membros do nosso corpo do que todo o nosso corpo seja lançado no inferno. É a mesma palavra, Gena. E no versículo 30 de novo, para que não vá todo o teu corpo para o inferno. Nas parábolas do Senhor, nós vemos, por exemplo, a parábola, em Mateus 22 tem a parábola parábola das bodas. Ali é a mesma coisa. Um convidado foi achado sem veste nupcial, e 22:13, nós vemos que o rei ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 25:30, a parábola dos talentos, nós vemos também que o servo inútil que escondeu o talento que foi confiado a ele pelo Senhor, foi lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como entender isso? A parábola dos talentos fala de um servo. Isso não é um inconverso, não é uma pessoa que não tem o Senhor. Aqui o Sermão do Monte é um sermão direcionado a discípulos, seguidores, aqueles que o Senhor já antevê como nascidos de novo pela obra do Espírito Santo. Como explicar isso? Nós sabemos que isso é um assunto muito polêmico, irmãos. E é um assunto de interpretação. Mas eu não posso deixar de oferecer aos irmãos a interpretação que me parece a mais satisfatória. Mas nesse sentido, os irmãos tenham toda a liberdade, né, de acatar ou não acatar. Porque isso não é uma questão, não é um ensino que a Bíblia deixa com absoluta clareza. Então, os irmãos se sintam em liberdade. Mas é preciso dizer o seguinte: se nós olharmos lá na epístola de 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo nos fala de um dia. 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler desde o 9. 2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está nos dizendo aqui que nós